Olá, boa noite. Hoje é 24/2/2025, 24 de fevereiro de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito Santo fale ao seu coração e que Deus lhe dê vislumbres espirituais. Então, Antigo Testamento, parte 2163. Estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, lúcido, sóbrio, sem nenhum efeito de bebida alcoólica, droga ou qualquer outra coisa que possa tirar o meu raciocínio legítimo, normal. Então, para a honra e a glória de Deus, eu estou lendo essas palavras, as Escrituras Sagradas. Então, João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele ama o ser humano, ele tem um amor incondicional, ele não põe condição para amar. Para amar o ser humano, ele ama o ser humano do jeito que ele é. Mas tem uma coisa, Deus não quer que o ser humano pereça. Nem com enfermidade, doenças, nem com vícios e de nenhuma maneira. Deus não quer que o ser humano pereça. Às vezes ele permite certas aflições, certas lutas, na vida do ser humano, mas ele não é a vontade de Deus que o ser humano pereça, mas que tenha a vida eterna. No versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, quem crê nele não é condenado. Então, se você crê em Jesus Cristo, você aceitou Jesus, se batizou, você crê em Jesus Cristo, você está fazendo a vontade dele, você está perseverando, você não está vivendo uma vida de praticando o pecado, uma vida de prática de pecado e desobediência a Deus, então você tem que glorificar a Deus, exaltar a Deus, entendeu? E se você que não aceitou Jesus, não se batizou, que não vive obedecendo, que vive uma vida de pecado, o que é que você deve fazer? É crer em Jesus Cristo e pedir a ajuda dele e seguir os ensinamentos dele. Então não é impossível, é possível. No versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então tem gente que tem obras más. O que é essas obras más que a Bíblia diz? Obras más é atitude, práticas más, ruins, contra si próprio e contra o seu próximo. Então quem tem essas obras más e quem ama mais as trevas do que a luz, não poderá ser salvo. Porque as obras más, as atitudes, as práticas más impedirá a salvação da pessoa, entendeu? Então você, eu, qualquer pessoa tem a oportunidade de ser salvo. Agora, você vê que Deus ele ama, você vê que Deus lhe ama através desse versículo de João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16 em diante. Agora eu vou ler 2 Reis 14, versículo 1. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeocás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Olha o tanto de tempo que o cara passou reinando. 29 anos reinando. E era o nome de sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, fez, porém conforme tudo que fizera Joás, seu pai. Esse rei Davi, que a Bíblia diz, é o rei Davi. O rei Davi em Israel. Então ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quando ele fez o que era reto, ele estava fazendo aquilo que era agradável aos olhos de Deus. Se você fizer o que é reto aos olhos de Deus, o que é bom, o que agrada a Deus, com certeza a sua salvação vai ser garantida. Aceitou Jesus, se batizou, tem fé, crê, tem fé que vai ser salvo, crê que vai ser salvo. E se fizer o que é bom aos olhos de Deus, com certeza a salvação está garantida. Então, 2 Reis 14, versículo 4. Tão somente os altos
se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Ele não tirou os altos. Então uma coisa eu digo para você, ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Se eu e você fizer o que é bom e reto aos olhos do Senhor, se nós fizermos o que agrada a Ele, vai ser ruim? Nunca vai ser ruim. Se você faz o que é bom, o que agrada a Deus, sempre vai ser bom. Nunca vai ser ruim. Lembre-se que Jesus disse que quem faz o mal será ressuscitado para a condenação eterna. E quem faz o bem será ressuscitado para a vida eterna. Então fazer o que é bom, o que é reto, o que agrada a Deus sempre vai ser bom. Para a salvação, para a vida. Não vai ser mal. Então, busca fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Busca agradar o Senhor. Se ame. Ame o seu próximo. Não tenha obras más, atitudes más, práticas más, nem contra você mesmo, nem contra ninguém. E você verá o quanto você terá uma recompensa eterna.